Meu nome é Alana Ibanha Rodrigues e eu sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Virtual de São Paulo, a Univesp. Hoje apresento em conjunto com minhas colegas Clarissa Mirena Rossi e Fabiola Talarico o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado A Importância dos Jogos de Memória no Desenvolvimento Cognitivo de Crianças de 3 anos. Sob a orientação da professora Fabiana Bressani Costa, este trabalho busca compreender de que forma o jogo, especialmente o jogo da memória, pode ser um instrumento pedagógico eficaz para o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico construído a partir da interação entre fatores biológicos, sociais, afetivos e cognitivos. Nessa fase, o brincar assume papel central, sendo reconhecido pela Base Nacional Comum Curricular como uma prática fundamental da educação infantil. Entre as diversas formas de brincar, os jogos de memória se destacam por desenvolverem a atenção, a percepção visual, a memória e o raciocínio lógico, de uma forma prazerosa e significativa. A fundamentação teórica do nosso trabalho se apoia em Piaget, que compreende que o jogo como uma forma de assimilação da realidade, Vygotsky, que destaca a importância da mediação social, e o Allon, que vê emoção, ação e pensamento como dimensões inseparáveis do desenvolvimento infantil. O objetivo geral desse trabalho é analisar a relevância dos jogos da memória como um instrumento para o desenvolvimento cognitivo das crianças de 3 anos. Buscamos compreender como o brincar pode estimular a atenção, a memória e o raciocínio lógico. Além disso, relacionamos essa prática à ação pedagógica mediadora do professor, demonstrando que o jogo, quando utilizado com intencionalidade educativa, contribui significativamente para o aprendizado. A escolha desse tema se justifica pela importância da primeira infância, período em que o cérebro da criança está em intenso desenvolvimento. É nesse momento que experiências lúdicas têm maior impacto sobre as funções mentais superiores, como a memória, a atenção e a percepção. Segundo Vygotsky, as brincadeiras são mediadoras do aprendizado. Já Kishimoto e Papalha destacam que os jogos estimulam a curiosidade, a concentração e o raciocínio, promovendo aprendizagens duradouras. Dessa forma, os jogos da memória não são apenas uma atividade recreativa, mas uma estratégia pedagógica que favorece o desenvolvimento global da criança. O trabalho adota uma abordagem qualitativa, de caráter teórico, bibliográfico e documental. Foram analisados autores clássicos da psicologia do desenvolvimento e da educação, além das diretrizes oficiais como a BNCC, que orienta a prática pedagógica na educação infantil. A escolha dessa metodologia permitiu compreender os significados atribuídos às experiências lúdicas e o impacto dos jogos de memória na formação cognitiva e social das crianças pequenas. Agora, passo a palavra à minha colega Clarissa, que dará continuidade à apresentação, explicando as bases teóricas e os fundamentos do nosso trabalho. Olá, me chamo Clarissa Mirena Rossi e nessa parte do trabalho vamos compreender de que forma o brincar e os jogos de memória contribuem para o desenvolvimento das crianças pequenas. A primeira infância, de acordo com o Marco Legal, é o período que vai do nascimento aos 6 anos. Nessa fase, as experiências vividas pela criança moldam sua forma de pensar, sentir e agir. A BNCC reconhece o brincar e as interações como eixos estruturantes da educação infantil. Wallow complementa essa visão ao afirmar que emoção, cognição e motricidade são dimensões indissociáveis, reforçando que o brincar é essencial para o desenvolvimento integral infantil.
Piaget compreende o jogo como uma forma de assimilação da realidade, onde a criança aprende manipulando e explorando o meio. Vygotsky destaca a relevância da mediação social, mostrando que a aprendizagem ocorre na interação com o outro, dentro da chamada zona de desenvolvimento proximal. Valo valoriza a dimensão afetiva do aprendizado, lembrando que a emoção é o primeiro estímulo cerebral que impulsiona a memória e a motivação para aprender. Juntas, essas teorias formam a base que sustenta o uso pedagógico dos jogos na educação infantil. O brincar é a linguagem natural da criança. Segundo Kishimoto, o jogo é uma das estratégias mais poderosas para promover aprendizagens significativas, pois une prazer e conhecimento. Ao brincar, a criança explora, imagina, cria e aprende a se relacionar com o outro. A dimensão lúdica, portanto, não é apenas entretenimento, e sim um meio de promover o desenvolvimento e a autonomia, a criatividade e o pensamento crítico. Os jogos de memória contribuem tanto para o desenvolvimento cognitivo quanto o socioemocional. A criança exercita a atenção seletiva, a memória de curto prazo e o raciocínio lógico. Além disso, aprende a respeitar regras, esperar sua vez e cooperar com os colegas, fortalecendo o convívio social e o emocional. Encerrando essa parte, convido agora minha colega Fabiola, que apresentará as relações com as neurociência, o papel do professor e as considerações finais do nosso trabalho. Os jogos de memória como um recurso pedagógico. O uso do jogo de memória na educação infantil tem ganhado bastante destaque porque é uma prática que favorece o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança. Hoje o brincar não é apenas entendido como uma forma de diversão, mas também como uma forma de construção do conhecimento. Kishimoto 2021, ele nos traz que o jogo ele é uma atividade simbólica, intencional, guiada por regras que vão estimular a curiosidade, a imaginação, a compreensão do mundo pelas crianças. Assim, quando utilizado como um objeto pedagógico, o jogo de memória ele vai além desse entretenimento, ele se torna um recurso para o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças, Os jogos de memória, ele constitui uma atividade estruturada que vai fazer com que haja o envolvimento do reconhecimento, da retenção, da associação de elementos como imagens, palavras, objetos, cores, sons. Então, essas atividades, elas vão exigir da criança atenção, concentração, observação, a comparação, estimulando sempre essa memória visual e auditiva da criança. Então, estudos foram realizados por Oliveira e Santos, lá em 2023, onde eles verificaram que o uso contínuo do jogo de memória em turmas de educação infantil contribuiu de maneira expressiva para a memória visual e para a aquisição de estratégias de resolução de problemas. A fase dos 3 anos de idade, que a criança está nessa faixa etária, é um momento muito decisivo para o desenvolvimento dela. Então, o cérebro, ele se encontra-se em intensa plasticidade, pronto para ter absorção de formas mais rápidas de conhecimento, Então, é por meio dessa ação e da exploração lúdica que é possível desenvolver esse aspecto nas crianças. Então, nesse período é onde elas começam a ter mais percepção visual, mais coordenação motora, linguagem. Então, os jogos de memória requerem justamente isso: observação, associação entre as palavras, as figuras,
né, estimulam essas capacidades de forma mais natural, divertida. Além disso, vai proporcionar oportunidades de interação social, em que as crianças vão aprender a esperar a vez delas, elas vão ter que respeitar regras, né? Elas vão ter que saber lidar com as frustrações. Então, dessa forma, os jogos de memória na educação infantil, sobretudo, né, nessa faixa etária de 3 anos, deve ser sempre uma atividade utilizada de forma estratégica e contínua, né, de forma planejada e sempre mediada pelo professor. Né? Essa mediação pedagógica ela é um elemento que vai transformar essa brincadeira num processo educativo intencional. Macedo 2020 diz que a função do professor é planejar, organizar, direcionar as atividades lúdicas, observando sempre o nível de desenvolvimento e ajustando esses desafios conforme as possibilidades individuais e coletivas. Então, cabe ao educador selecionar os jogos adequados, adaptando essas necessidades ao interesse do grupo, né? Ao interesse da turma que ele está trabalhando, né? Oliveira e Santos 2023 também, eles ressaltam que o professor, ele é um mediador dessas interações, assim quanto um observador dessas aprendizagens, identificando os avanços, as dificuldades, quais estratégias seriam mais adequadas, seriam utilizadas para a criança dentro deste jogo e dentro dessa faixa etária. Então, ao integrar o jogo de memória no currículo de forma planejada, o professor ele vai promover um ambiente de aprendizado mais prazeroso, com mais conhecimento e assim vai haver um desenvolvimento cognitivo, social, motor, emocional dessas crianças, consolidando assim os jogos de memória como um recurso fundamental nessa prática da educação infantil. As contribuições do jogo de memória para esse desenvolvimento, especialmente nessa faixa etária, a gente percebe que esses jogos eles assumem um papel de destaque porque eles dialogam com as necessidades cognitivas e emocionais da criança, respeitando o ritmo, suas formas de expressão, né? Então, os jogos de memória, ao estimularem a observação, a comparação de imagens, ele vai estar promovendo um desenvolvimento verbal entre as crianças, como vai haver comentários, vai haver perguntas, né? Algumas narrativas. Então, essas trocas, elas vão favorecendo o desenvolvimento do vocabulário, da escuta, da expressão oral, né? Então, os jogos de memória, eles se consolidam sim como instrumentos de estimulação cognitiva precoce, preparando os cérebros para tarefas mais complexas, como a leitura, a escrita, a resolução dos problemas matemáticos. Aqui a gente vai destacar um pedacinho sobre quais as evidências neurocientíficas e pedagógicas dentro desse contexto que a gente está estudando aqui. Então, as pesquisas recentes nas áreas da neuroeducação, elas confirmam que os jogos de memória, elas exercem um impacto no desenvolvimento cerebral da criança, né? Campos 2015, ele afirma que essas atividades lúdicas, elas envolvendo a repetição, os desafios cognitivos, elas são fundamentais para desenvolver as capacidades mentais das crianças, como memória, a atenção, a tomada de decisão também, porque ela utiliza de maneira estratégica e estimula a criação de esquemas mentais, promovendo a internalização do conhecimento e favorecendo a aprendizagem significativa dentro da educação infantil. Então, o ato de brincar proporciona às crianças uma vivência rica em emoções, desafios, né? São elementos que vão contribuir para o processo de aprendizagem. E para concluir o nosso estudo, a gente verificou que os jogos de memória, quando aplicados de forma intencional, planejada, são ferramentas extremamente eficazes para o desenvolvimento integral das crianças, porque elas estimulam as funções cognitivas, socioemocionais, motoras. A gente destacou nesse estudo algumas teorias de Piaget, Vygotsky,
Vallon e outros avanços também da neurociência que evidenciou que o brincar é um ato educativo, formativo, capaz de promover aprendizagens significativas e contribuir para a construção do conhecimento, da autonomia e da convivência social na educação infantil. Para concluirmos a nossa apresentação, gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão. Agradecemos à Universidade Virtual do Estado de São Paulo por nos proporcionar a oportunidade de formação e desenvolvimento e também à nossa orientadora, professora Fabiana Bressani Costa,